E aí galera, aqui é o Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é para a gente poder bater um papo, para a gente trocar umas ideias a respeito de Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe, publicação da editora Script, e que é um resgate histórico do quadrinho nacional. E antes da gente seguir aqui no nosso bate-papo sobre essa publicação, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo para se inscrever no canal. Se inscrever no canal você dá uma força muito grande para a gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube, e também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, quero deixar na tela o nome da galera que apoia o canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. E também quero dizer que se você deseja se tornar um apoiador aqui do Eu Leio Gibi, tem um link aí na descrição do vídeo que vai te remeter a um vídeo específico em como você pode ser um apoiador aqui do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Vamos seguir aqui na nossa conversa sobre Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe. Como eu disse, essa publicação é um resgate histórico do quadrinho nacional. Mas por que, João? Por quê? Porque aqui temos reunidos, ou melhor dizendo, temos a reprodução de Capitão Mistério apresenta Aventuras Macabras número 12, ano 2, da editora Block, de 1978. E devido a esse resgate, vamos ter aqui sim o conteúdo daquela publicação que lá em 1978, que foi dedicada justamente a reproduzir, adaptar para os quadrinhos determinados contos do Edgar Allan Poe. A publicação recebeu todo um cuidado editorial bem bacana da editora Script, e começa a publicação justamente nos apresentando o Edgar Allan Poe. O Romeu Martins escreve um texto bem bacana aqui, apresentando o Edgar Allan Poe, contando um pouquinho da vida dele pra gente e tudo mais. Então, se você não tem, assim, tipo, nenhuma informação a respeito dele, você vai descobrir algumas coisas bem bacanas a respeito da história, né, desse escritor. E aí a gente vai começar a ter o primeiro conto, que no caso é A Máscara da Morte Rubra, que foi feito pelo Flávio, a adaptação, né, foi feita pelo Flávio Colim. E depois que termina a história, galera, o que acontece? A gente tem em seguida o conto em si, tá, do Edgar Allan Poe. E eu achei isso bem bacana por parte da editora Script. E quem traduziu esse conto aqui, A Máscara da Morte Rubra, que foi publicado em 1842, foi o Romeu Martins. Então, sempre que termina a adaptação em quadrinhos, a gente vai ter o conto dessa adaptação. Por quê? Porque daí tu dá aquela vislumbrada no conto adaptado e depois você vai ver o conto em detalhes. E é bem bacana isso, e essa iniciativa da Script eu achei. Por quê? Justamente por quanto que você acaba imergindo mais dentro da história. E diante dessa situação toda, o que acontece, por exemplo, nessa primeira história? Qual é o plot dela, não é? Em A Máscara da Morte Rubra tá rolando uma pandemia, uma praga terrível sobre a Terra, e tem muita gente morrendo porque ela é extremamente mortífera, e o príncipe Próspero, ele tem uma ideia, ou seja, ele vai se isolar num determinado castelo com 1000 amigos dele, com pessoas conhecidas e influentes e por aí adiante, e vai se trancar com essas pessoas ali e manter a praga bem distante deles, ou seja, bem naquele estilo, o povo que se dane, porque eu vou cuidar de mim e de quem me interessa cuidar. O que ele não esperava no determinado baile que ele acaba promovendo nessa situação toda, é que chegaria ali uma figura um tanto que sinistra, e que as coisas vão assumir um rumo que o príncipe Próspero de forma nenhuma podia esperar. E depois a gente vai ter o estranho caso do senhor Valdemar, que é do Júlio Shimamoto, com o J. Santana. E temos aqui o mesmo esquema, tá? Vai ter a história, ou melhor dizendo, a adaptação em quadrinhos, e depois a gente vai ter o estranho caso do senhor Valdemar, que é o conto do Edgar Allan Poe, de 1845. E esse, no caso, foi traduzido pela Mariana Fernandes Morgado Costa. E aqui a gente vai ter um cara que mexe com hipnose. Esse sujeito que mexe com hipnose tem uma curiosidade, ele quer saber o que aconteceria se ele hipnotizasse uma pessoa à beira da morte. E assim ele vai proceder, e diante dessa circunstância toda, ele vai descobrir que as coisas vão sair do rumo e coisas muito macabras podem acontecer a partir disso. E
o próximo conto chama-se Manuscrito Encontrado numa Garrafa, do Jordi. E é uma história onde a gente vai ver um sujeito, né, contando e deixou, né, guardado esse conto dentro de uma garrafa que foi solta na água, a respeito de um barco, de um navio, na verdade, um navio imenso, em que ele passou a viver, digamos assim, e esse navio está indo para um rumo que ele acha assim, que é desconhecido, que não sabe para onde que ele vai parar, e ele pouco enxerga em torno ali do navio, é sempre muito denso o clima, aquela coisa toda, inclusive o próprio navio acaba rumando contra o vento, e aí você vai descobrindo e as pessoas que estão ali no navio parece que não enxergam ele, não enxergam por quê, o que está acontecendo, parece que há um individualismo muito grande da parte de cada um, mas a questão é quem exatamente são as pessoas, para onde esse navio está indo, o que representa realmente esse navio, e essa é a grande sacada da história, que é uma história bem interessante, que também que faz parte aí do conto, né, que foi publicado em 1833 e que foi traduzido aqui no quadrinho pelo Romeu Martins, que, como eu disse, né, tem a história em quadrinho e depois o conto. E o último conto adaptado foi justamente o Estranho William Wilson. E no Estranho William Wilson a gente vai ver um sujeito que tem um estilo de vida um tanto que extravagante, não é o lado do sujeito mais honesto do mundo, e ele acaba encontrando uma pessoa extremamente parecida com ele, praticamente um sósia. O problema é que esse sósia parece que não deixá-lo em paz, e diante dessa situação de não deixá-lo em paz, ele tenta se livrar dessa pessoa, e aí, à medida com que a história vai sendo aprofundada, você descobrirá o que realmente está acontecendo. Essa história originalmente foi publicada em 1839 e a tradução do conto em si é feito pela Teresa Silva, e quem fez a adaptação dessa história para os quadrinhos na época foi o José Menezes, tá? E vai terminar depois, aliás, vai ter depois um texto do Douglas Freitas explicando, né, como é que foi todo o processo para se fazer para se montar essa publicação e todo o cuidado que eles tiveram e por aí adiante, as pessoas que eles conversaram, os caminhos que eles procuraram para deixar ela um tanto que bacana. E vai terminar a edição justamente a reprodução do texto original, que foi todo colorido, né? E no caso o Capitão Mistério apresenta, né? Então a gente vai ter essas histórias onde você vai poder ler tudo de novo, tá bem? Aí dentro da questão delas na época terem sido coloridas, eles tiraram todas as cores, fizeram a devida diagramação e todo aquele cuidado para a publicação poder chegar nas mãos da gente. Enfim, histórias bacanas, os contos são bem legais. Sinceramente falando, eu gostei mais do conto do que necessária a adaptação. Por quê? Porque a adaptação, por conta da limitação de páginas, né, ela precisou ser bem condensada, e diante disso há vários detalhes, né, que o pessoal que adaptou não pôde colocar no quadrinho, por quanto que não tinha espaço para isso. Então você imerge muito mais muitas vezes na leitura dos contos. Gostei da publicação, achei bacana, achei uma iniciativa legal da editora Script e dou uma nota 8,5 para essa publicação. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Já leu Aventuras Macabras de Edgar Allan Poe? Não leu? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.